Pátio traseiro. O ex-deputado Daniel Silveira foi preso pela Polícia Federal, PF, nesta terça-feira, 24, no Rio de Janeiro, em cumprimento a uma determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF. A decisão foi motivada pelo descumprimento de uma das condições estabelecidas pela liberdade condicional concedida ao ex-parlamentar na última sexta-feira, 20. De acordo com o STF, Silveira infringiu o horário de recolhimento domiciliar, um dos critérios obrigatórios para a manutenção de sua liberdade condicional. O ex-deputado havia sido liberado sob a condição de seguir rigorosamente as regras impostas pela Justiça, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica e a permanência em casa durante determinados horários. A defesa de Daniel Silveira argumenta que o descumprimento ocorreu devido a uma visita ao hospital, considerada uma situação de emergência. Os advogados classificaram a ordem de prisão como uma total arbitrariedade do STF. Nosso cliente estava buscando atendimento médico, algo que jamais deveria ser interpretado como uma infração grave. Essa decisão fere o princípio da razoabilidade e demonstra um rigor excessivo, afirmou o advogado em nota oficial. Essa não é a primeira vez que Daniel Silveira se envolve em polêmicas relacionadas ao descumprimento de ordens judiciais. Condenado anteriormente por ameaças a ministros do STF e por incitação à violência contra as instituições democráticas, ele vinha sendo monitorado de perto pela Justiça desde que obteve a liberdade condicional. O caso reacende debates sobre os limites e as consequências de decisões judiciais rigorosas em casos de reincidência e sobre a relação entre o judiciário e figuras públicas com histórico de confronto às instituições. Especialistas ouvidos pela reportagem destacaram que o descumprimento de decisões judiciais é um ponto sensível, mas alertaram para a necessidade de ponderação em situações de emergência, como alegado pela defesa de Silveira. Prisão de Silveira acontece em meio a um contexto político tenso, no qual atos antidemocráticos e ataques a instituições têm sido alvo de intensas discussões. O episódio reforça a polarização no debate público e alimenta narrativas tanto de apoio quanto de crítica à atuação do STF. Enquanto aliados de Silveira classificam a prisão como um abuso de autoridade, setores da sociedade defendem a necessidade de medidas firmes contra aqueles que descumprem as leis e atentam contra a democracia. O Supremo Tribunal Federal ainda não se manifestou oficialmente sobre as alegações da defesa. A expectativa é que novos desdobramentos ocorram nos próximos dias, à medida que o caso ganha repercussão nacional. Pátio traseiro.